acompanha pelo Facebook do Portal Leuvé e também pelo Facebook da Rádio 5 FM. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante, juntamente com o colega Michael Heck. Damos início nesta segunda, dia 2, a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Farroupilha, diretamente aqui do estúdio da Rádio Viva, no município. Além de hoje, também amanhã, quarta, 6 horas ao meio-dia, conversaremos com a Prefeitura Municipal. Também realizaremos aqui em Farroupilha um debate com os candidatos a prefeito, 29 de setembro, na abertura da última semana de campanha, marcado para as 20 horas. Então, já fica aí o convite à comunidade para marcar na agenda e acompanhar esse importante momento do processo eleitoral. As entrevistas e os debates com os candidatos a prefeito fazem parte de uma ampla cobertura do Grupo RSCom, que vai até o dia das eleições, em 6 de outubro, e que prossegue depois das equipes do governo. Na última semana, conversamos com os candidatos de Cunha e Balde, nestas e também de Arroio do Sal. E nas próximas semanas também estaremos entrevistando os candidatos a prefeito de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul. Vale lembrar que todos os vídeos e as matérias, tanto das entrevistas como dos debates, permanecerão disponíveis nas redes sociais e nas páginas do Portal TV e da Rádio Viva, podendo ser assistidos a qualquer momento. A cobertura eleitoral do Grupo RSCom tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, e apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proamb, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. O entrevistado desta segunda-feira aqui em Farroupilha é o candidato pelo MDB, Jonas Tomazini, que encabeça a coligação Farroupilha Não Para, composta ainda pelo PP, do candidato a vice, Dr. Thiago Brunet, pelo PL e pela Federação PSDB Cidadania. Atual vice-prefeito do município, Tomazini tem 41 anos, casado e pai de 2 filhos. Profissionalmente é bancário, formado em administração e técnico em contabilidade. Secretário municipal. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Viva, do Portal Leuvé em Farroupilha. É um prazer receber conosco. Obrigado, Maicon. Obrigado à Rádio Viva, ao Grupo RSCom, que nos dá a oportunidade de conversar com os nossos eleitores. A gente sabe que o período de campanha ele é curto, né? São pouco mais de 40 dias para nós termos aí 57 mil eleitores, dos quais nós gostaríamos de ter a oportunidade de conversar com todos nesse período, mas teríamos que falar ao mesmo tempo com mais de 1.200 pessoas por dia, o que torna essa tarefa bastante difícil. E os meios de comunicação nos auxiliam para que nós possamos chegar em mais pessoas, em mais eleitores, em mais cidadãos aqui do nosso município, possamos mostrar o que foi feito nessa primeira etapa junto com o Feltrin e possamos também mostrar as nossas propostas com a credibilidade de quem já atuou num período difícil e que fez diversas e que agora identifica e sabe como melhorar pontos que nós precisamos aqui na nossa cidade, na companhia do Dr. Thiago Brunet, que é o nosso candidato a vice-prefeito, que vem acrescentar muito na questão da saúde, pelo seu conhecimento técnico do dia a dia e que certamente vai nos auxiliar a fazer um governo que possa colocar ainda mais desenvolvimento aqui no nosso município. Candidato, o senhor se elegeu vice-prefeito em 2020 já com a perspectiva de concorrer a prefeito agora em 2024. O prefeito Fabiano Feltrin anunciou isso após a eleição de vocês dois e cumpriu com o que disse de que o senhor seria o seu sucessor. Então, desde então, o senhor queria concorrer, passaram-se 4 anos, teve essa experiência no executivo. Mudou alguma coisa? O que o leva hoje a querer chegar ao comando da prefeitura de Farroupilha? O prefeito Feltrin está, na verdade, cumprindo com o que ele sempre disse, que é de fomentar e de incentivar novas lideranças. E assim ele o fez quando me deu a oportunidade de, desde o primeiro dia de governo, nós trabalharmos juntos num gabinete compartilhado, onde nós dividíamos as responsabilidades, mas também a gente conseguia somar-se em trabalho. Foram anos difíceis e com vários desafios. Nós enfrentamos a pandemia em 2021, que foi o seu ano mais grave, onde a gente teve o maior número de internações, também o maior número de óbitos. A gente, aqui em Farroupilha, conseguimos
possibilidade de que quem precisava de atendimento assim o teve junto ao nosso Hospital São Carlos, mas foram períodos bem complicados, onde a gente viveu também com a questão das vacinações e todos os esforços sendo aplicados na área da saúde. Enfrentamos também o período das enchentes, que teve tanto em 2023 como agora em 2024, mas nós termos a possibilidade de trabalharmos em conjunto facilitou essas tarefas. Com relação à possibilidade de ser candidato a prefeito, durante todo o período, por mais que havia essa intenção do prefeito Feltrin de não ser candidato à reeleição, a gente sempre atuou de uma maneira honrosa, de uma maneira respeitosa, com honestidade, com lealdade na função de vice-prefeito, sabendo que o prefeito Fabiano tinha a preferência de ser candidato à reeleição, se assim quisesse, e eu certamente ao lado dele estaria para nós colocarmos para avaliação dos farroupilhenses. Mas o prefeito Feltrin, como você bem disse, Ariel, ele cumpriu com aquilo que ele disse lá em 2020, que ele estava se elegendo para um mandato e que não concorreria à reeleição. E desde o primeiro momento teria me dado a oportunidade de estar no gabinete para que nós estivéssemos preparados para assumir esse desafio. Eu me sinto efetivamente preparado para assumir o desafio de ser prefeito de Farroupilha. Nunca nós estamos prontos. Nós temos que melhorar, aprender e temos também que sempre lembrar de sermos humildes e ouvir a população, que é onde coloca as principais demandas do que a gente tem no nosso município. Ao mesmo tempo, essa oportunidade, sim, ela nos propicia a dar continuidade a tudo que foi feito de bom até esse período. O nosso slogan de campanha, o nome da nossa coligação é Farroupilha não para. E quando a gente fala Farroupilha não para, é porque a nossa cidade é pujante, é desenvolvida, é de muito trabalho, começa cedo, termina tarde, no interior, nos bairros, no centro da cidade, no chão de fábrica, nas parreiras. Nós estamos sempre com a nossa cidade em movimento. E nós também temos essa proposta para o governo. Enfrentamos esse momento difícil, temos uma fase de reconstrução e restabelecimento para ser feita e já estamos com projetos cadastrados, já temos recursos obtidos para que nós possamos dar continuidade. A nossa proposta para a população é justamente essa: passar pela avaliação, claro, de toda a população no processo eleitoral que acontece dia 6 de outubro, mas assim que concluir esse processo, a gente não parar, continuar com o pé no acelerador, com o pé no fundo, para que a gente possa responder o que o nosso município precisa e com o desenvolvimento que nós estamos trabalhando. Que representa o MDB, tem como companheiro de chapa o doutor Thiago Brunet, do qual ele referendou logo na sua apresentação. Para você que acompanha ou você que acompanha pela primeira vez, nós abrimos espaço para a apresentação do vice, para apresentar, falar do seu papel em um evento do governo. Contudo, ainda ontem, por meio da que o doutor Thiago não poderia estar presente nesse momento por estar em atendimento a uma cirurgia. Por conta dele é médico, está prestando atendimento cirúrgico nesta segunda-feira. Deste modo, a pergunta, candidato, vai para ti. Por ser também o atual vice-prefeito do município, está em campanha nesse momento, o senhor foi um vice que compartilhou o gabinete com o prefeito Fabiano Feltrin, como acabou de citar. Estando ali, colaborando para as decisões do governo também, né? Se eleito, tu pretendes manter esse formato de trabalho ou até uma eventual reeleição, né, uma manutenção da situação aqui na prefeitura, o senhor pretende utilizar o doutor Thiago como um eventual secretário da saúde? Já foi conversado algo sobre isso no plano de governo? Bom, é importante dizer que eu acho que quando a gente passa pela experiência anterior, facilita como a gente vai lidar com isso caso tenha um outro colega naquela posição. O que eu quero dizer? Primeiro, é importante dizer que eu tive a oportunidade de ser vereador aqui no município de Farroupilha por um mandato, e isso me levou também a conduzir que as nossas propostas do governo sempre tiveram uma posição muito respeitosa com a Câmara de Vereadores. Nós temos situação, oposição, tivemos embates, discussões, posições divergentes, mas é importante lembrar que a gente respeitou durante todo o nosso mandato a Câmara de Vereadores, porque eu já sabia como era estar do outro lado e sabia como um vereador gostaria de ser tratado. Nós mandamos projetos com antecedência, recuamos, corrigimos, retificamos, avançamos juntos, independente de ser situação ou oposição. Agora eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito
e sei como um vice-prefeito gosta de ser tratado, gosta de ser considerado, gosta de ser ouvido, inclusive, pelo prefeito municipal. Tendo essa experiência tão recente, que ainda está acontecendo, né, de 2021 a 2024, certamente a gente vai ter uma excelente relação com o nosso vice-prefeito, Dr. Thiago Brunet. Dr. Thiago e aí fazendo também uma pequena apresentação, né, e ele não está aqui nessa manhã justamente em função dessas suas atividades como médico, ele é uma pessoa obcecada pelo trabalho, obcecada pela saúde e que também trabalha muito para que as pessoas tenham um bem-estar. Eu vou aproveitar o Dr. Thiago da melhor maneira possível. Ele terá todo o espaço na administração para poder exercer as suas funções, dar as suas opiniões e a forma como a gente vai trabalhar, se na função no gabinete, se vai trabalhar como secretário de saúde, ou se vai auxiliar com opiniões mais externas. Isso a gente vai definir depois do processo eleitoral e ele vai nos auxiliar a dizer qual o espaço que ele quer ocupar. O Dr. Thiago será um vice presente, será um vice que vai trabalhar com a gente, que será escutado e que certamente nós vamos construir uma relação de lealdade, de honestidade, de cumplicidade desde o primeiro momento, porque nós entendemos que quem ganha com isso não é o prefeito ou o vice, e sim a população farroupilense. A gente sempre teve próximo, a gente já conversava, mesmo em outras oportunidades, sempre se manteve o respeito e é assim que a gente vai continuar fazendo. Tenho certeza que ele tem excelentes contribuições para dar, principalmente na área da saúde. Nós temos o Centro de Atenção à Mulher, que é uma das nossas propostas para o nosso novo governo, que vai ter as digitais, o trabalho, o afinco do Dr. Thiago Brunet, para que nós possamos melhorar a saúde do município e principalmente a saúde da mulher, que é um dos pilares da nossa campanha. Candidato, inevitavelmente o seu nome, como o senhor já fez referência, está muito atrelado ao prefeito Fabiano Feltrin. O principal cabo eleitoral, o prefeito sempre é o principal cabo eleitoral do vice, independente de qualquer lugar, mas aqui, especialmente por essa questão de como foi a condução do primeiro mandato. E tem chamado a atenção que o prefeito Feltrin se posicionou como uma importante liderança bolsonarista. Ele fosse o presidente Jair Bolsonaro na propriedade dele aí faz um mês, né? Criou o PL, a presidência, né? Então é um líder bolsonarista em uma região eminentemente bolsonarista. A gente sabe que a Terra Gaúcha tem dominância ao bolsonarismo. Mesmo assim, ele tem sofrido muitas críticas por conta das políticas que ele se até de nível nacional, colocando em nível nacional, talvez não da maneira que vocês mais desejaram. Talvez são culpados de que ele é ministro e daqui a pouco sai a versão do vídeo que o ministro sequer estava na linha, né? No final da... E a sugestão ali sobre colocar na guilhotina o ministro STF Alexandre de Moraes, né? Além das críticas normais de quem é governo, ele traz votos, mas que durante esse período, e como eu relatei há pouco, foi uma relação de honestidade, de lealdade, durante o período. O prefeito Feltrin, na verdade, me dá a oportunidade de ser candidato a prefeito, cumprir lá em 2020, que seria candidato apenas uma vez. Diferente de outros cenários, onde teve pessoas que assumiram por um determinado período, disseram que não seria candidato à reeleição e não cumpriram com aquilo que tinha colocado naquele momento inicial. O prefeito Feltrin realmente cumpriu com aquilo que ele tinha dito. Com relação ao nosso posicionamento ideológico, eu acho que está muito claro, né, até mesmo pelos partidos que fazem parte da nossa coligação. A gente teve o acréscimo agora do PSDB e do Cidadania, que é uma federação, mas basicamente o nosso governo foi formado nesses 3 anos e meio pelo Progressistas, pelo MDB e pelo Partido Liberal, o PL. E esses partidos estão agora na nossa coligação junto com o Dr. Thiago Brunet. Nós sabemos aqui da Serra Gaúcha, principalmente do apoio que tem à vertente ideológica que nós defendemos, que defende a propriedade privada, defende a liberdade, defende o patriotismo, defende os valores da vida, e isso vai estar presente nas nossas ações de governo. O prefeito é
uma pessoa que tem posições fortes e que externou elas em diversos momentos. Talvez não entrando especificamente em um e outro caso citado, mas é importante nós falarmos quando o prefeito colocou numa certa revolta com o ministro Paulo Pimenta, ministro da, não me lembro já qual ministério, acho que vai deixar de existir, né, mas Ministério da Construção do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, ele na verdade adiou um grito que hoje está sendo feito por todos. Hoje a gente percebe que todos os prefeitos estão reclamando que os recursos novos para reconstruir o Estado não estão chegando nas prefeituras, eles não estão chegando nos municípios para fazer essa reconstrução. Isso acabou ficando tão latente, tão exposto, que até o próprio governo federal, me parece, vai recuar e vai desconstituir o Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, o ministério em que está agora o ministro Pimenta. Eu acho que também é uma prova de que não deu certo as ações que o governo federal no Estado, que esses recursos ainda não chegaram como deveriam aqui para o Rio Grande do Sul e para os municípios. O prefeito Feltrin talvez tenha sido lá mais enfático naquela conversa, que também eu acho que as próprias interrupções ali que tinha de sinal de um ou de outro telefone acabaram atrapalhando um pouco aquele diálogo, mas na essência, a cobrança que foi feita pelo prefeito para o governo federal, naquele momento representado pelo ministro Pimenta, que não era ele que, a ligação não foi do ministro Pimenta, era para ser de um assessor que nem falou que ia passar para o ministro aquela ligação. Então o prefeito nem sabia com quem ia conversar com um assessor do ministério, no fim estava falando com o próprio ministro. Não sei de que forma isso foi conduzido, mas o prefeito Feltrin foi autêntico na reclamação e que hoje é seguida por diversos municípios do estado. Se você for entrevistar, e é o prefeito aqui da região, os recursos que efetivamente para combater desse vai perceber o posicionamento do presidente da MES, do presidente da MURS, reclamando que os recursos que chegaram ao Estado são pequenos, comparado à necessidade que a gente precisa para fazer a reconstrução. E é importante lembrar, o Rio Grande do Sul contribui muito com o Brasil. A gente manda muitos recursos para o governo federal. E nunca se reclamou tanto como agora, porque daí agora, neste momento em que o Estado mais precisa, em que o Estado precisa fazer a sua reconstrução, o seu restabelecimento, a gente não vê a presença do governo Lula aqui na nossa Serra Gaúcha e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então o posicionamento do prefeito naquele momento foi uma antecipação do que está acontecendo hoje. E assim, não tenho dúvida de que o prefeito fez um governo em que a gente teve diversos avanços significativos, que enfrentamos um momento de pandemia, 2 momentos, 3 momentos de enchentes, nunca vistas na história do Rio Grande do Sul, ou não registradas até hoje, porque a de 1941 havia sido menor do que foi registrado agora, e que mesmo assim a gente fez avanços importantes, que a gente poderia citar, por exemplo, ter 5 entre as 10 melhores escolas do Rio Grande do Sul no IDEB, ter gerado mais de 2.500 oportunidades de trabalho nesses últimos 3 anos e meio, nós termos hoje um hospital que estava sempre fechando, né? Quando a gente assumiu no dia 1º de janeiro, no dia 2 o hospital ia fechar, no dia 13 ia fechar, no dia 4 ia fechar. E foi um tempo até que a gente conseguisse equalizar essa situação. Hoje tem muito para melhorar ainda no hospital, no atendimento da saúde e em vários pontos do nosso município. Mas certamente o governo do prefeito Feltrin, do qual eu fiz parte, nos ajuda agora nesse processo eleitoral. 18 minutos e 45 transcorridos da nossa entrevista com o candidato à prefeitura de Farroupilha, Jonas Tomazini. Queria lembrar, está nos patrocinando e está conosco na cobertura especial do Grupo RS Com nas eleições 2024. No futuro e com o apoio de Real Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio e Fundação Proang, há 35 anos construindo soluções. Por essa informações da nossa cobertura das eleições em leov.br no site e no Instagram. Se ainda não nos acompanha, siga a página Candidato Jonas Tomazini, na última eleição o senhor era oposição. O senhor estava na chapa de oposição contra o então prefeito Pedroso, que estava
A situação se inverteu. Hoje o senhor é governo, o senhor é a vidraça. O que muda para ti, para a campanha, para o Thiago ser a vidraça e ser talvez a pedra que vai até a vidraça? Como convencer o eleitor que é melhor do que mudar? Bom, primeiro a nossa forma de fazer campanha. A gente fez na última eleição, porque a gente fala do que a gente fez nos embates mais diretos, acabava se tratando está chegando a 90% do que a gente se comprometeu de fazer em 2020. Desse ano, nós chegamos da entrega dos a campanha que efetivamente nós estamos trabalhando sempre olho no
Cobertura Grupo RS com eleições 2024, dando sequência à nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Farroupilha, Jonas Tomazini. Pedimos desculpas a você que nos acompanha pelo Facebook do Portal LioV. Nós tivemos problemas técnicos relacionados à internet, estamos de volta. Sabemos que muitas vezes a tecnologia nos deixa na mão, mas a gente está de volta, vai continuar a nossa sabatina, a nossa entrevista com o candidato Jonas Tomazini do MDB. Na última resposta, você que estava nos acompanhando pode perceber que tivemos alguns problemas tanto de transmissão quanto de áudio. Então, na retomada, o candidato terá 1 minuto para dar sequência à mesma pergunta que ele estava respondendo e após isso o nosso cronômetro irá continuar a medição da nossa entrevista, que foi pausada aos 21 minutos e 55 segundos. De volta com a nossa transmissão em nome de ANC Urbanizadora Real, Assessoria e Proamb. Candidato, a última pergunta que eu lhe fiz, o senhor estava respondendo, era referente à eleição em si. Que antigamente, né, há 4 anos atrás, o senhor era oposição e hoje o senhor é situação. O senhor hoje se põe na situação, então, de vidraça, que a gente fala, e a oposição vem com as pedras, né? Abre aspas, uma metáfora. O que muda nesse momento para convencer o eleitor que é melhor continuar do que mudar? A nossa forma de campanha, Maicon, tem sido muito parecida agora em 2024 como ela foi em 2020. A gente utiliza o nosso tempo para falar das nossas propostas. Assim aconteceu naquela eleição e agora está acontecendo assim também. A gente acaba se referindo ou tendo contato com os nossos adversários quando a gente tem os debates, quando a gente tem algum embate específico de uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Senão, a gente fala de nós mesmos. E falar de nós é falar do que a gente propôs em 2020 e do que a gente propõe agora em 2024. Nós temos feito uma campanha sempre com honestidade, com sinceridade, olhando no olho do eleitor, porque a gente sabe que nem tudo pode ser feito. A gente sabe que tem vendedores de facilidades. Não é o nosso jeito. O nosso jeito é entregar o que a gente se compromete. Do nosso plano de metas e ações feitas em 2020, a gente já tem em torno de 90% daquilo que foi proposto entregue para a população. E acreditamos que esse percentual vai subir ainda até o final do ano de 2024, quando encerra esse compromisso da eleição de 2020. E agora estamos falando das nossas propostas. Então, o que muda agora é que, além de falar do que a gente se propõe, a gente pode falar também do que foi feito nesse período de governo de 2021 a 2024. E sim, 4 anos de governo a gente sabe que passa muito rápido, mas nessa última gestão passou mais rápido ainda, porque nós tivemos todo um período dedicado quase que exclusivamente à questão da pandemia, nós tivemos um período grande desse último ano de governo em que a gente teve todo um trabalho para a questão das enchentes, onde a gente tem reconstrução e restabelecimento para fazer de diversas áreas do nosso município. Então, a nossa forma de campanha continua muito parecida, agregando o que a gente fez, e a gente tem conversado com a população justamente por isso, que quem fez tem a credibilidade de propor o que vai fazer. E é isso que a gente vai continuar tratando com a nossa população. Obrigado, candidato. Essa eleição ela tem uma particularidade aqui em Farroupilha, que é a presença de partidos de direita nas 3 composições concorrentes, né? O senhor tem o prefeito Fabiano Feltrin, do PL, a principal liderança bolsonarista do município, e próprio partido do vice e os demais partidos de direita. O candidato Dário Maciel, por sua vez, se intitula como a verdadeira direita de Farroupilha, né? Vem se caracterizando dessa forma como o PRD e o Novo. E até na chapa de Pedro Pedroso, que é do PSB, um partido de centro-esquerda e esquerda, nós temos União da Brasil, da candidata vice, o Podemos, o Republicanos. Não houve uma agregação de partidos de direita em torno da sua candidatura, eles estão aí distribuídos em todas as chapas. O senhor acredita que ao que se deve essa fragmentação aqui no município, e o senhor acredita que essa condição pode enfraquecer ou fortalecer o seu nome como candidato, por exemplo, da direita de Farroupilha?
Nós respeitamos os outros candidatos, respeitamos todas as siglas partidárias, respeitamos todo o trabalho que é feito por todas as pessoas, inclusive que se propõem a serem candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Mas é importante nós dizermos que o partido do presidente Bolsonaro é o partido do prefeito Feltrin, é o partido que está na nossa coligação e que nós representamos esse campo de ideias. Se nós formos olhar uma das coligações, a gente tem a presença de PT, de PCdoB, de PSB, de PDT, e a gente acredita que não terá condições de ter as ideias e os valores da direita representados nesse grupo de partidos. E por mais que os candidatos eventualmente vão dizer que é um interesse só do município, vai ser difícil você conseguir colocar numa mesma conversa PT e republicanos, por exemplo, porque as ideias defendidas por esses partidos são completamente diferentes. Então, nós respeitamos a todos, mas sabemos que o real apoio da candidatura de direita está do nosso lado. O presidente Bolsonaro, nós estivemos com ele enquanto presidente lá em Brasília por mais de uma vez. Ele esteve no Rio Grande do Sul, mais recentemente em Farroupilha, foi conosco que ele estava, foi conosco, foi com a nossa chapa, minha e do Dr. Tiago Brunet, que ele apresentou o seu apoio. Então nós respeitamos e agora, quem sabe, todos queiram pegar um pouquinho do apoio, da popularidade, como você disse antes, Ariel, um pouco desse posicionamento majoritariamente à direita que nós temos aqui na Serra Gaúcha ou até mesmo no município de Farroupilha, onde o presidente Bolsonaro fez quase 75% dos votos na eleição de 2022. Mas o partido do presidente do Bolsonaro está na candidatura do Jonas e do Thiago, é com ele que ele esteve, é com ele que ele estará, e não só o presidente Bolsonaro. Os valores representados e que a nossa região, e principalmente Farroupilha, majoritariamente apoiou em 2022, os valores da liberdade, da família, da defesa da vida, da defesa da propriedade privada e das liberdades, elas estão presentes na nossa coligação. Tem coisas que não dá para misturar, e essa é uma delas, porque tu não consegue ter posições antagônicas ou posições tão diferentes em um mesmo campo político, que vai provavelmente gerar conflitos e, como aconteceu no passado, talvez gerar uma discussão entre prefeito, vice ou outros partidos membros da coligação, e quem perde é o município de Farroupilha. Nós estamos preparados para dar continuidade, passar o processo eleitoral no dia 6 de outubro e nós continuarmos com o pé no fundo pelo desenvolvimento do nosso município. Jonas, Farroupilha é reconhecidamente, né, não só a nível Serra Gaúcha, um município bem estruturado, né, próspero, tem bons indicadores de qualidade de vida, tem uma indústria pujante, agricultura muito forte. Claro que tudo isso é resultado de administrações passadas, né? Vem de muito tempo, não se faz tudo isso em 4 anos, né? Toda essa prosperidade em 4 anos não se faz. É oriunda de outras administrações municipais, mas principalmente da vocação da comunidade pelo trabalho. Aqui em Farroupilha a gente observa, né? Na tua visão, Jonas, qual que é o principal problema? Aquilo que o poder público tem que atacar de imediato, aquilo que o Jonas Tomazini lá, futuramente, se eleito no dia 1º de janeiro, vai atacar o principal problema em Farroupilha. Bom, nós temos inclusive como slogan, disse há pouco, né, o Farroupilha não para, justamente por isso. Porque Farroupilha, na verdade, ela está sempre em movimento. Em todos os lugares a gente tem o trabalho em primeiro lugar. Eu acho que cabe às administrações municipais, quando a gente fala geramos 2.500 empregos, não foi a prefeitura que gerou, foi iniciativa privada. Mas a administração municipal, é importante que ela crie um ambiente atrativo para que possa gerar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de crescimento. Nós temos que lembrar que Farroupilha recebe pessoas de todos os lugares, de outros lugares do estado, de outros lugares do país e agora até mesmo de outros países que vêm aqui buscar as suas oportunidades. Então esse é um primeiro desafio, continuar tendo um município que gere oportunidades para as pessoas, para que possa gerar um terreno fértil, para que quem vem aqui buscar uma vida melhor para a pessoa, para a família dela, que possa ter um terreno onde possa plantar uma sementinha e aqui em Farroupilha possa viver numa cidade que seja boa, que seja agradável, que tenha qualidade de vida, como nós temos hoje, mas que precisa ainda mais. Precisa ainda mais porque nós precisamos estar mais preparados
para receber essas pessoas. Nós entendemos também, Maicon, que a questão da saúde precisa de um olhar especial. Nós sabemos que nesse primeiro governo enfrentamos a pandemia, enfrentamos diversas dificuldades financeiras com o Hospital São Carlos, que, como eu disse antes, ameaçava fechar todos os dias e que agora a gente tem um restabelecimento do atendimento. Nós tivemos o retorno do posto de saúde do bairro Industrial, tivemos o retorno do segundo posto de saúde do bairro 1º de Maio, mas ainda temos necessidades. Nós temos hoje uma estrutura do posto de saúde central que está muito deteriorada, defasada, que não há condição de se fazer uma reforma naquele local e ele está pequeno para atender o centro, os bairros próximos e também o nosso interior, em que pese o interior a gente reativou o atendimento da unidade de saúde móvel, que tem levado saúde para as nossas comunidades. O acréscimo do Dr. Tiago na chapa tem muito a ver com esse olhar da saúde, que nós entendemos que é um ponto importante e que nós iremos atacar desde o primeiro dia de governo para que nós tenhamos uma melhor qualidade da saúde para as pessoas aqui do município. Temos decorridos 30 minutos, chegamos à metade do tempo da entrevista com o candidato Jonas Tomazini, do MDB, candidato a prefeito de Farroupilha. Nessa segunda parte, nós vamos avançar mais na parte de propostas de plano de governo. Falamos de contexto político, do porquê da candidatura, agora vamos avançar sobre temas municipais e as propostas. Lembrando que a cobertura do Grupo RS Com, a cobertura eleitoral, tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, e apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proambi, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Então, para você que nos acompanha, Facebook do Portal Leuv, Facebook da Rádio Viva, assista, mande sua mensagem, participe. Vamos agora, candidato, a uma parte, então, vamos falar de propostas de governo. E aqui uma observação, não é uma orientação. Se o senhor puder condensar as respostas, nosso interesse é abordar o maior número de assuntos, de áreas, de temas. Então, respostas mais condensadas permitem um avanço em mais temas. Mas fica a seu critério sobre não estar cronometrado o tempo. Mas aí o senhor já treina para o debate ali, mais ou menos 1,5 minutos, 2 cada resposta. Mas pode ser dentro da sua perspectiva. Então, candidato, começamos falando sobre as finanças municipais, né? Logo após a tragédia climática de maio, o nosso repórter aqui de Farroupilha, o Eduardo Garcia, fez conteúdo para o portal Leuv e a Rádio Viva, no qual o secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti, afirmou que o município teria um rombo de 50 milhões no orçamento ao final deste ano, em virtude dos custos de reconstrução da cidade, de perdas na arrecadação. Mais recentemente, em outro contato aqui com o Eduardo Garcia, o nosso repórter, o secretário informou uma perspectiva de superávit de 20 milhões a ser deixado para a próxima gestão. Esses números se confirmam, o que justifica essa diferença de 70 milhões em tão pouco tempo? Bom, primeiro é importante nós colocarmos que quando se falou em 50 milhões, se falava basicamente em 2 números. O primeiro era uma própria perspectiva, me foge agora o termo, da FAMURS, né? Uma previsão da FAMURS com a queda da arrecadação de ICMS. Esse documento oficial da FAMURS foi distribuído para todos os municípios com valores onde eles previam que ia cair de arrecadação de ICMS para o ano de 2024 em função da queda na arrecadação do Estado. Esse número para Farroupilha beirava em torno de 30 milhões de reais, mais ou menos, que nós teríamos de queda dos recursos de ICMS. Além disso, nas primeiras previsões, porque quando teve essa fala do secretário Plínio, a gente tinha as primeiras previsões do que seria necessário para a reconstrução e restabelecimento da cidade. Esse valor beirava em torno de 20 milhões de reais. A soma disso, 30 milhões que era a perda de arrecadação, mais 20 milhões que seria o valor para nós termos então a reconstrução e o restabelecimento, dava os 50 milhões que seriam necessários buscar para nós enfrentarmos tudo o que estava acontecendo naquele período, porque nós tínhamos queda de arrecadação e aumento da necessidade de investimento para a reconstrução. Agora, quando o secretário Plínio fez uma atualização, a gente percebe que no mês de maio nós tivemos uma queda da arrecadação do ICMS mais ou menos como a FAMURS previa, mas a partir do mês de junho a receita se estabilizou. E então foi, na verdade, uma mudança de rumo da previsão das receitas.
A gente sabe até mesmo quando a gente tem aqui a previsão do tempo, né, que se faz para 4, 5 dias e muitas vezes não dá certo, acaba alterando, a gente prevê chuva e dá sol ou ao contrário. Aqui, a FAMURS fez uma previsão mais pessimista e que depois ela se demonstrou que não vai se aplicar e nós temos uma recuperação mais rápida da economia do estado e tendo uma recuperação mais rápida da economia do Rio Grande do Sul, a gente acaba também tendo um reflexo aqui no município de Farroupilha. O que nós temos ainda é a necessidade de fazer recursos para reconstrução e restabelecimento, que seriam os outros 20 milhões de reais. E esses recursos nós não vamos fazer se não tivermos o recurso em caixa. Nós sempre tivemos responsabilidade com as finanças públicas e assim teremos até o último dia. O que nós temos é cadastrado projetos junto ao governo federal através da Defesa Civil Nacional para que nós tenhamos recursos de Brasília para fazer essa reconstrução e restabelecimento. E é esses recursos que nós continuamos aguardando. Agora, de qualquer forma, seja qualquer o resultado da eleição, certamente Farroupilha estará equilibrada financeiramente e terá recursos em caixa para o início do próximo governo. Este Jonas Tomazini, candidato do MDB à Prefeitura de Farroupilha. Candidato, é um assunto que eu gosto muito de tratar, que é o assunto de estradas, e hoje nós temos uma particularidade aqui na região, que é a concessão à CSG. Como que o senhor pensa em atuar junto à CSG? Agora eu vou fazer um 2 em 1 aqui, tá? 2 perguntas em uma. Como que o senhor pensa em atuar junto à CSG na questão das obras que devem ocorrer? Vamos lá, o Trevo da Santa vai ter alteração, previsão de construção de um viaduto por ali, tanto que vai ser removida a estátua de Nossa Senhora de Caravaggio daquele ponto. O viaduto da Tramontina, que a gente fala, a saída para São Bederino em direção a Porto Alegre. Há uma preocupação de como essas obras vão funcionar, como que o trânsito vai ser deslocado, se por dentro da cidade ou não, se há uma previsão de como isso vai acontecer, e também em relação à duplicação de um trecho que é tão aguardado há muito tempo, que é entre Farroupilha e Bento Gonçalves. E dentro desse questionamento, como é hoje, como o senhor pretende ter a relação com a CSG, tendo em vista alguns percalços que a concessionária já teve com Caxias do Sul, por exemplo, no que a gente se refere ao acesso à Forqueta, alguns problemas, confusões, indo parar na justiça. Como pretende ser essa relação? Bom, primeiro é importante lembrar que nós sempre estivemos na defesa dos farroupilhenses. Ainda quando era discutido o local das praças de pedágio, antes mesmo, eu acho que já tinha tido a concessão, mas ainda não tinha assumido o local, nós já fazíamos uma defesa permanente do interesse dos cidadãos de Farroupilha, dos farroupilhenses. Tanto que a gente brigou para que a posição da praça de pedágio ficasse o mais próximo possível da divisa do município de Farroupilha, no caso com São Vendelino, para nós não prejudicarmos os próprios farroupilhenses e não ter que no deslocamento deles do interior para a cidade ter a possibilidade de cobrança de pedágio, por exemplo. E isso nós conseguimos, hoje fica realmente quase que na extremidade, na divisa do território de Farroupilha. O segundo ponto, nós também brigamos com a equipe técnica para ter a inclusão de pontos de obras que não estavam incluídos antes. Nós temos, você falou do Trevo da Santa, mas a gente tem também o Trevo de Santa Rita, por exemplo, que não estava previsto obra, e que ali foi incluída uma obra importante que a gente entende que senão ficaria com um problema nesse outro local. Então a gente brigou desde o primeiro momento para que os interesses do farroupilhense estivessem acima de tudo. Mas nós entendemos, no mesmo tempo, que essa era uma concessão do Estado, a rodovia é do Estado, que fez a concessão para a CSG, que foi a vencedora do processo. Nós entendemos também que não deveria ser uma relação de briga, porque normalmente se sai perdendo, porque eles têm um contrato em que o município não é parte. É parte desse contrato o Estado, o governo do Estado, com a concessionária. Então o município faz a sua defesa dentro do que é possível, mas nós tentaremos sempre buscar de uma forma cordial e amigável essa relação com a concessionária. Nós temos buscado também formas de não fechar acessos a propriedades, que a gente sabe que algumas estavam previstos, sejam propriedades pequenas ou sejam também acessos a empresas. Nós estamos trabalhando no asfaltamento da FR-68, que é uma rodovia que entra ali por São Marcos e sai no antigo ali posto Farrapos, né?
que seria uma alternativa também para nós desviarmos parte do trânsito quando ocorrerem as obras de duplicação da A453, que deve ser o trecho mais demorado e que a gente vai ter de execução de obra, mas sempre a gente já está preparando a cidade para esse momento e também a gente vai, respondendo a tua pergunta, levar de uma forma sempre cordial e amigável, mas defendendo os interesses de Farroupilha. Se por acaso a gente tiver que ser mais enfático e também brigar até mesmo administrativa ou juridicamente, nós faremos isso tendo o município sempre à frente. Candidato, ainda na área da mobilidade urbana, mas agora dentro da cidade, né? Principalmente a área central e os bairros vizinhos ao centro. Farroupilha é uma cidade que cresceu muito, com prosperidade, as pessoas têm mais automóveis, as famílias têm mais carros, né? E se verificou uma sobrecarga no trânsito crescente aí nos últimos anos, ou 15 anos para cá, né? Bastante acentuado. Há uma reclamação então, da população mais urbana dos congestionamentos no centro, excesso de semáforos, que é uma necessidade de repaginar um pouco o tráfego na área central. Quais os planos do senhor nesse sentido? Primeiro, só quero colocar que a gente fez os acessos da nossa cidade e já a gente conseguiu avançar nesse sentido. Se nós pensarmos, quando assumimos aquele acesso pelo São Francisco, São José, ali pela VRS 813, nós não tínhamos nem recurso nem segurança para entrar para esses dois bairros da nossa cidade. Hoje a gente tem um acesso requalificado, uma pista de caminhada, uma ciclovia, que dá uma entrada da nossa cidade também por essa área que era completamente esquecida. Requalificamos a Pedro Grandene, o acesso pela Grandene também, que estava completamente danificado. Hoje a gente tem uma via totalmente nova e também fizemos por ali a Silveira Martins. Quem chegava de ônibus, eu peço até para o ouvinte que, não só de Farroupilha, quem está nos acompanhando da região, se chegava de ônibus em Farroupilha, como era quando chegava na rodoviária do nosso município. Era buraco e alagamento. Hoje nós temos lá uma via completamente requalificada que serve também para quem chega no centro de compras Farroupilha e que aqui vem visitar a nossa cidade. Nós tínhamos quem vinha do bairro Cinquentenário, por exemplo, Cinquentenário, Bela Vista, Belvedere, o bairro Nova Vicenza, que entrava ali pela rótula da Santa, a gente tinha só uma opção asfaltada, que era a Avenida Santa Rita, que acabava pegando os semáforos ali, gerando congestionamento. Hoje nós fizemos a abertura da Avenida Armando Antonello, que muitos já seguem então na subida da Armando Antonello e já vão para os seus destinos, desafogando o trânsito que não tem mais que percorrer parte da 453, ou seja, sai da Rodovia dos Romeiros e já entra na área urbana. E nós também agora estamos concluindo o asfaltamento da Rua Ângelo Bartelli, que ali também a gente vai criar uma alternativa para quem quer entrar na área central da cidade e não tendo que acessar apenas a Avenida Santa Rita. Mas nós estamos dispostos a continuar fazendo essas melhorias. A gente sabe que a mobilidade urbana é importante, a gente sabe que o número de veículos, como você disse, Ariel, tem crescido muito e é um desafio para a cidade. A questão dos semáforos, infelizmente, muitas vezes eles são necessários até para nos dar mais segurança no trânsito. O que a gente tem trabalhado é de uma maneira inteligente para poder interligar esses semáforos e tentar reduzir o tempo de veículo parado. Nós colocamos os semáforos com cronômetro digital e com contador de tempo, algo que não existia na nossa cidade e que também facilita, através do sistema inteligente que a gente tem de controle, para que nós possamos ter um melhor fluxo de trânsito. É um desafio que a gente tem conhecimento, temos propostas para continuar melhorando as nossas áreas de entrada da cidade, mas agora, com elas mais resolvidas, trabalhar na parte do miolo central de Farroupilha, que precisa realmente de melhorias. Estamos fazendo asfaltamento na República, na Marechal, que vão melhorar também, distribuir melhor esse trânsito. Antes, por exemplo, a Rua da República quase ninguém queria passar, porque ela estava muito danificada, acabava gerando um congestionamento na 13 de maio. Agora a gente vai conseguir dividir esse trânsito, melhorando também a mobilidade urbana. Candidato Jonas Tomazini, 43 minutos decorridos de entrevista nesta manhã de segunda-feira, sempre com a força e parceria de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, Real Assessoria Empresarial e Fundação ProAmb na cobertura das eleições de 2024 aqui no Grupo RS Com. Eu ia te questionar exatamente sobre isso, mas o senhor já deu um aparato geral sobre essas estradas mais centrais, as vias mais centrais de Farroupilha, então eu vou pular para a agricultura. Perfeito. A agricultura,
a gente sofreu muito, né, na tragédia de maio ali, né? A agricultura foi o que mais sofreu aqui no município de Farroupilha e muitas estradas do interior também, como indo para o Salto Ventoso, enfim, vários problemas que a gente documentou tudo em leov.com.br. O senhor sabe bem de vários problemas que aconteceram por conta das enchentes aqui na região. Mas, especialmente em relação à agricultura familiar, o seu plano fala de busca de soluções e tecnologias que promovem a inovação e a sustentabilidade do setor primário. Como que a gente pode traduzir isso em ações diretas e que vão atender às necessidades do setor produtivo? É importante nós lembrarmos, se você me permite só falar um minutinho das estradas rurais, nós tivemos um grande estrago delas com as enchentes e nós ainda estamos trabalhando na recuperação das mesmas. Hoje nós não temos mais comunidades isoladas, mas tem comunidades muitas vezes que têm que fazer caminhos alternativos e ainda nós estamos buscando recuperar as estradas e também depois trabalhar pontes e pontilhões que estão sendo já reformados ou reconstruídos para poder melhorar a mobilidade no interior, porque eu vou dizer assim, ó, muitas vezes o que mais o interior quer é realmente ter estradas boas para escoar a produção. Tudo o resto, muitas vezes, o nosso interior trabalha muito e ele tem condições de seguir em frente. Mas aqui o que a gente quer colocar é que a gente tem que estar atentos à questão das nossas culturas que a gente tem aqui no nosso interior, que é basicamente a questão da fruticultura, que é o mais importante. A gente tem a questão da uva, do moscatel, a gente tem também fruticultura de caroço, que é fundamental aqui para o nosso interior, e nós queremos agora ainda aproximar as parcerias, por exemplo, com a Emater, a parceria com o Senar, para que nós possamos colocar pesquisas e desenvolvimento e que tenhamos uma agricultura cada vez mais pujante. Nós vamos fazer as parcerias com os órgãos e entidades que forem necessários, o nosso sindicato, o sindicato trabalhador, o sindicato patronal, para que nós possamos desenvolver as nossas culturas no interior e sermos ainda mais pujantes. E cuidar também de ameaças que se tem, né? Como por exemplo, na cultura do kiwi. Em determinado momento, a gente teve uma praga, um fungo, que acabou quase que dizimando com a produção de kiwi do nosso município. Nós temos que cuidar para que isso não aconteça e para isso nós vamos, então, aplicar essas parcerias, sempre sabendo que o que o interior produz é o que a cidade se alimenta. Então, o interior é fundamental e a gente vai dar a importância devida. Seguimos com esta entrevista, candidato Jonas Tomazini, do MDB a prefeito de Farroupilha. Temos 46 minutos, restam 14 minutos para o encerramento. Candidato, com relação ao desenvolvimento econômico ainda, outro alicerce muito importante de Farroupilha, da economia, é a indústria, bastante forte, bastante diversificada. Inclusive, na década de 2010, Farroupilha, juntamente com Flores da Cunha, competiam com Caxias do Sul na atração de empresas e investimentos. E várias empresas cogitadas a se instalar em Caxias do Sul se distribuíram nessas duas cidades. Tivemos um impulso muito grande nesse sentido nos últimos 10 ou 15 anos. No seu plano, prevê manter a diversificação da matriz econômica do município, proporcionando um ambiente atrativo para os investidores. E, em termos de gestão, a agilização de processo do poder público para permitir o desenvolvimento do município através de investimentos da iniciativa privada. Mais especificamente, quais seriam as ações para o desenvolvimento econômico, para a desburocratização da máquina pública que o eventual governo do senhor prevê, que pode ser adiantado para a comunidade? Na desburocratização é importante nós falarmos que quando nós chegamos na administração municipal, nós tínhamos pilhas de processos daquelas pastinhas azul que para alguém fazer algum pedido na prefeitura tinha que ir até lá, tinha que pagar R$18 de taxa de protocolo e depois então ia naquela pastinha azul lá que passava de um lugar para o outro, muitas vezes perdendo-se documentos e que não tinha o pedido da população atendido. Nós fizemos toda uma digitalização através de um software gratuito que é do Poder Judiciário, o SEI, e que hoje tudo pode ser feito de maneira digital, mas nós também, claro, continuamos com atendimento presencial para aquelas pessoas que eventualmente não conseguem fazer o atendimento digital. Com a diferença de que, além de nós não termos aumentado impostos, não tem mais cobrança de taxa de protocolo. Muitas vezes a pessoa ia lá para resolver um problema que a própria prefeitura tinha criado e tinha que pagar R$18. Agora não precisa mais pagar, pode fazer de casa,
ou pode fazer na prefeitura. O atendimento tem que ser tanto físico, presencial, como também digital, e é assim que nós estamos agindo. Na questão do desenvolvimento econômico, é importante nós lembrarmos que nós criamos uma nova lei de desenvolvimento econômico, uma lei de inovação, para continuarmos sendo e tendo um terreno atrativo para as empresas. Porque quando a gente fala as empresas, nós não estamos falando apenas delas, nós estamos falando das oportunidades de emprego e de trabalho que gera para as pessoas. E assim a gente vai continuar fazendo. No nosso governo, nós não aumentamos impostos e nós não vamos aumentar nessa próxima gestão. Esse é um compromisso nosso e é importante saber que quem fez é que pode fazer agora mais por Farroupilha. Além disso, a gente vai investir na diversificação das empresas e estamos revogando 80 leis na área tributária para deixar apenas em uma, para que além de nós termos o imposto mais barato aqui da região, por exemplo, o ISS, como você citou há pouco, que atrai essas empresas de tecnologia e de inovação, nós além de termos a alíquota mais barata, nós teremos a legislação facilitada também para atrair empresas e novas oportunidades de trabalho aqui para Farroupilha. Candidato, 49 minutos de entrevista, mais 10 minutos e meio, né? 49 minutos e 21 segundos. O senhor disse que o problema a ser combatido de imediato no dia 1º de janeiro de 2025, caso eleito, seja a saúde. Farroupilha recebeu recentemente ambulâncias do novo PAC que vieram com problemas, chegou a ficar com 4 ambulâncias fora de operação por problemas mecânicos. Farroupilha já sofreu e muito com falta de leitos no Hospital São Carlos. Mas existe um ditado que é antigo e clássico, né? Que é melhor prevenir do que remediar. A gente sabe que para evitar um problema lá na ponta, é melhor investir em unidades básicas, em um acompanhamento, em uma prevenção à saúde das pessoas. Mas como que o município, como prefeitura, como órgão administrativo municipal, pode auxiliar a ter mais vagas no Hospital São Carlos, a ter um atendimento mais facilitado para esse primeiro atendimento mesmo, o básico de saúde, candidato? Bom, é importante nós dizermos que no nosso governo a gente criou um ambulatório municipal que funciona hoje 12 horas por dia, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, e isso desafogou o pronto-socorro do Hospital São Carlos. Isso é importante porque assim a gente tem condições de atender mais pessoas. Nós devolvemos o posto de saúde do industrial e o segundo posto do 1º de maio. Agora nós queremos investir ainda mais nesse atendimento básico. Você falou bem, Maicon, quando a gente tem o atendimento das unidades básicas de saúde que podem atender a questão da prevenção. Aqui é importante a gente dizer que nós colocamos reativamos a unidade no interior e colocaremos mais uma unidade no interior para que nós possamos chegar mais rápido às nossas comunidades fazendo saúde preventiva, fazendo saúde onde a gente tem a possibilidade de fazer exame, consultas médicas e odontológicas e também a gente possa já distribuir medicamentos para que a gente possa agir desde o princípio. Agora, as nossas propostas são um novo posto de saúde central, porque ele atende, além do centro, bairros próximos e também muitas comunidades do interior. Nós temos uma necessidade no bairro Monte Verde, que é importante também que nós tenhamos uma estrutura lá, para que nós possamos chegar mais rápido com saúde nas pessoas. E também acelerarmos ainda mais as filas que a gente tem em cirurgias e exames que estão em espera aqui no município. Lembrando que quando nós assumimos, nós tínhamos em muitos casos filas de 4 anos. Desde 2017 que estavam aguardando atendimento. Nós conseguimos reduzir muito isso, mas ainda a gente precisa em alguns pontos agir e faremos isso como nossa prioridade. Candidato, temos pouco menos de 10 minutos, ainda 2 temas que gostaríamos de abordar do plano de governo antes da sua resposta final de encerramento. Um deles é a habitação e o outro é a segurança. Com relação à habitação, está previsto aí até um aumento do número de migrações nos municípios industrializados. Isso já era um fenômeno comum e agora, com a questão das enchentes, há camadas da população dessas regiões que estão procurando se deslocar até para outras cidades. E a gente sabe que a Serra e Farroupilha sempre são destinos atrativos para quem procura recomeçar a vida e se reestruturar, não é? O seu plano aponta manter o levantamento das necessidades habitacionais, buscando parcerias para atingir o maior número de famílias com moradias dignas. Não há uma especificação maior, assim, de que forma o senhor pretende trabalhar essa parte da habitação e o município está preparado para receber mais pessoas? Como vai funcionar isso? Bom, eu disse isso antes, que é o nosso grande desafio, talvez, criar oportunidades para as pessoas que aqui chegam. Na área da habitação, a gente sabe que normalmente se faz com parceria do governo federal e com o governo do estado. O governo federal, nos últimos
nesses 3 anos e pouquinho, seja no governo Bolsonaro, que teve a dificuldade da pandemia, o governo Lula, que está chegando ainda em municípios de outras faixas de habitantes, a gente não teve muitos programas habitacionais que pudessem contemplar a nossa faixa de habitantes aqui em Farroupilha. O governo do estado veio com uma parceria, nós estamos construindo casas populares em 4 diferentes bairros do nosso município e nós queremos continuar fazendo esses levantamentos para ver quais são as necessidades e podermos agir em parceria, o município muitas vezes colocando o terreno, o outro órgão colocando os recursos para a construção, o município fazendo a infraestrutura, para que nós possamos, em parceria entre os governos, a gente avançar e criar condições para que nós possamos ter moradia digna para essas pessoas que estão buscando o nosso município como uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de vida. Candidato, área de segurança. Nós sabemos que a segurança é uma obrigação e um dever do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas Farroupilha optou por fazer a criação da sua guarda municipal. Eu vou usar um termo que está bem na moda agora, que é o chama ou VAR, né? Porque a informação que nós temos é que a guarda municipal trabalha apenas atrás das câmeras. É uma guarda municipal de bastidores, né? Que não faz uma atuação específica na rua. O que o senhor pensa sobre a guarda municipal? Falta curso para atuar na rua? Foi instalada nesse governo? O que o senhor pretende fazer com a guarda municipal de uma maneira efetiva? Deixar ali como árbitro de VAR ou dar esse curso para que eles atuem na rua diretamente? Eles continuam sendo qualificados. Quando nós assumimos, a Guarda Municipal estava completamente desqualificada. Naquele momento, elas não tinham os treinamentos necessários para uma atuação mais ostensiva, não se tinham nem os cursos necessários para isso, e alguns ainda estão sendo feitos. Nós tivemos alguns, inclusive, alguns profissionais, servidores, que tiveram que refazer esses treinamentos e nós estamos fazendo esses investimentos. É importante dizer que, embora seja uma responsabilidade do Estado, o município atuou de uma maneira decisiva na questão da segurança. E vou dizer como. Primeiro, quando nós assumimos, o cercamento eletrônico da nossa cidade, que a princípio estava pronto, ele não funcionava. Não tinha nem fibra óptica nos lugares onde precisava ter a conexão para a transmissão das imagens. Nós restabelecemos isso para que nós tivéssemos essas informações na nossa central de monitoramento, que é coordenada pela Guarda Municipal e que muitas vezes pode ter um trabalho até mais efetivo do que o trabalho ostensivo, que é muito bem feito pela Brigada Militar. Então, nesse sentido, a gente colocou e espelhou. Hoje, todas essas informações estão disponíveis na Guarda Municipal, no nosso centro de operações, estão disponíveis na Brigada Militar, na Polícia Civil e na Polícia Rodoviária Estadual, para que nós tenhamos uma atuação conjunta. Porque a gente entende que a segurança não vai ser feita isoladamente pela Guarda Municipal. A segurança vai ser feita com esses diferentes órgãos atuando de maneira conjunta. E, nesse sentido, nós trabalhamos e aprovamos uma legislação de lei de incentivo para que os policiais militares e civis permaneçam aqui em Farroupilha. E fizemos isso logo cedo, lá em 2021, já definindo valores de auxílio permanência para 2021, 22, 23 e 24, dando uma segurança e estabilidade para que as nossas forças policiais pudessem atuar em Farroupilha. Hoje nós temos uma perfeita sincronia entre os órgãos de segurança da prefeitura, seja no trânsito, a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual. E é assim que a gente pretende agir, com um fortalecimento da Guarda, mas sempre trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança. E isso é importante lembrar, que esse trabalho e essa atuação, Maico, nos levaram a ser destaque positivo no programa RS Seguro. Farroupilha hoje tem um dos principais e melhores índices no programa RS Seguro, reconhecido pela atuação principalmente da Brigada Militar, a quem a gente quer agradecer, o nosso Tenente Coronel Giovanni, nosso delegado e os demais representantes das forças policiais aqui de Farroupilha. Candidato Jonas Tomazini, 1 minuto e meio até os 59 para a sua resposta final, encerrando então essa entrevista aqui pelo Facebook do Portal Leuvé e pelo Facebook da Rádio Viva. Por que o senhor se considera a melhor opção para ser o prefeito de Farroupilha pelos próximos 4 anos? Eu me preparei para esse momento. Sou uma pessoa simples, filho do seu Darcy, da dona Marilde, pai do João Victor e da Maria Victória, esposo da Juliane, irmão do Jefferson, uma pessoa que veio lá de baixo, humilde e que continua com essa mesma característica de ouvir as pessoas, de escutar quem mais precisa.
nós teremos como prioridade saúde, educação e assistência social. Eu me preparei para esse momento porque eu tive a oportunidade de estar junto com o prefeito Feltrin nesses últimos 3 anos e meio no gabinete. Percebo a vontade que o Dr. Thiago Brunet tem de melhorar a nossa saúde. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós só estamos, talvez, no momento certo, no local certo, para nós continuarmos avançando com Farroupilha. Nós faremos um governo de conversa e diálogo com a população. Nós faremos um governo que vai continuar desenvolvendo o nosso município, mantendo o que é bom e melhorando naqueles pontos que precisam e que talvez a gente não tenha conseguido dar a atenção necessária em função dos desafios que a gente teve recentemente. Eu quero agradecer à Rádio Viva, ao Grupo RS Com, por nos dar essa oportunidade e pedir o teu voto e pedir o teu apoio. O teu apoio para que você converse com as pessoas próximas, os familiares, para que eles possam também entender a nossa mensagem e assim a gente ter uma Farroupilha ainda melhor. Vote 15, no dia 6 de outubro, Jonas e Dr. Thiago Brunet. Obrigado, candidato. Com isso, encerramos a entrevista com Jonas Tomazini, do MDB, atual vice-prefeito, que encabeça a coligação Farroupilha Não Para na disputa pela prefeitura do município. Lembrando que o vídeo ficará disponível nas páginas do Facebook do Portal Leuvé e da Rádio Viva e também será hospedado no YouTube do Portal Leuvé. Você também confere a cobertura completa desta entrevista ainda hoje em leuvé.com.br. Muito obrigado à nossa audiência, à equipe de produção e ao candidato Jonas Tomazini. Maicon. Obrigado, Ariel. Obrigado, candidato Jonas Tomazini. Obrigado a você que esteve conosco nessa hora aqui no Portal Leuvé pelo Facebook. E lembro você que as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Farroupilha prosseguem, tendo amanhã, na terça-feira, o candidato Pedro Pedroso, do PSB, e na quarta-feira o candidato Dário Maciel, do PRD, sempre das 11 ao meio-dia. A cobertura eleitoral do Grupo RS Com nas eleições 2024 tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, e Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proamb, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Muito obrigado pela audiência de todos. Você, agora na Rádio Viva, nas emissoras do Grupo RS Com, acompanha mais informações da Serra Gaúcha no Jornal Leuvé. E amanhã estaremos de volta a partir das 11 horas com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura do município de Farroupilha. Uma excelente semana a todos, uma boa tarde.